Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Na aula passada eu desabafei um pouco com vocês e joguei vocês para um pensamento mais elevado, para que a gente possa realmente parar de comer papinha de nenê e começar a comer alimentos sólidos, ou seja, começar realmente a digerir as coisas que realmente vão nos curar, vão melhorar a nossa vida. Hoje nós vamos começar com Melanie Klein, onde ela fala sobre o amadurecimento emocional. O quanto isso é importante na nossa vida, gente. Como hoje nós temos pessoas infantilizadas, pessoas imaturas emocionalmente. Você vai ver muita gente em volta que tem realmente a aparência de uma pessoa madura, o comportamento, mas na verdade ela é totalmente infantilizada. No primeiro problema que aparece na vida dela, ela se infantiliza. Vou dar um exemplo para vocês que tem nos noticiários todos os dias. O jovem que tem um bom trabalho, compra um carro e esquece que existem leis e ele é o cara. Ele anda com o seu carro sempre desrespeitando o trânsito, se não fosse passa sinal vermelho. Radar, então, tem que tomar cuidado porque ele toma multa direto. E ele vai fazendo as graças dele, volante, ele tem pressa, ele tem a prioridade, ele é o importante. Lembra que eu falei na aula passada desse egocentrismo, desse teatro das ilusões? Então, quando Klein fala justamente sobre esse amadurecimento emocional, esse jovem, por exemplo, quando ele bebe com seus amigos, volta para casa, bate em outro carro, atropela alguém, qual é a primeira coisa que esse jovem faz? Jovem que eu digo, com seus 28 anos, 30 anos, jovens de 40 anos, fazendo o quê? Atropelam alguém e fogem. Cometem vários crimes, dirigir alcoolizado, a omissão de socorro. Tem alguma coisa pior do que você causar lesão a alguém e ainda assim você lesionar essa pessoa, você ainda fugir desse local de crime, vamos dizer assim, ao invés de parar ali, assumir a responsabilidade, chamar o resgate, atenuar até mesmo as consequências contra você, e aí foge depois. Qual é o vexame? As câmeras hoje em dia pegam a placa desse veículo. Então veja só, para a família esse jovem chega e o que você fez? Nossa, você fez isso? Fiz. Aí baixa a cabeça, aí vira, quando se apresenta com o advogado na delegacia, é uma humildade que não tem tamanho. Cabecinha baixa, aí começa essa lapidação. Essa pessoa vai começar a ser lapidada pela sociedade. E principalmente por aqueles que estão dentro da família, que vão olhar para ele e falar assim, mas eu achei que você já fosse um adulto, mas a pessoa não é. Mas assim, aquela coisa assim, a menina que sai na balada, e sai com um, sai com outro, de repente ela tem um filho. Quem é o pai? Eu acho que é tal pessoa. Então, hoje, aí vem aquela ideia de, eu quero, tirar essa criança, não sei o que, tal. E um pai tem que falar o quê? Um pai e a mãe, não, agora você vai cuidar. Chegou a hora de lapidar essa pessoa. Então o processo hoje, sem contar hoje que nós temos também pessoas de 37, 40 anos vivendo com os pais. E por que essas pessoas não querem ter uma liberdade pessoal, não querem ter a própria vida? Porque questões financeiras, por conta do dinheiro. Não é só isso, gente. É o que Klein fala. As pessoas não têm amadurecimento emocional. Simples assim. A pergunta que eu faço para vocês agora, mas para que depende a gente ter este amadurecimento emocional? Como a gente pode ter esse amadurecimento emocional? A gente pode ter várias ideias pessoais, mas vamos no trabalho da Melanie Klein, porque aí a gente vai... Porque a Melanie fala muito da infância.
né, do crescimento, ou seja, do quanto nossa infância, nessa luta, o medo da morte, nos produziu um ser humano. Só que hoje a gente tem tanta segurança na vida, tanta proteção, tanto a gente foi criado quase que dentro de uma redoma, né? Pelo menos muita gente nem todos aqui, vamos dizer assim, que estão ouvindo, né? Pessoas que são mais antigas aí, sabe que teve uma vida que ainda tinha uma chinelada, uma cintada. Hoje em dia, gente, nós vamos ver coisas que vão deixar a gente de boca aberta, tá? Para quem tem um pouco de amadurecimento. Mas Klein, ela vai falar que um dos sintomas de amadurecimento, para desenvolver esse amadurecimento emocional, é você ter relações genuínas e íntimas. Puxa, pode parecer um choque, né? O que eu vou falar agora. Mas essas pessoas que a gente está falando, elas têm relações superficiais. Relações em que estão ligadas ao personagem e não a elas. Ou seja, tudo é feito para o personagem, para proteger esse personagem no teatro das ilusões. Ou seja, o ego é criado. Em vez de você desenvolver o superego, você pega o ego e coloca ele numa posição de endeusamento. Ele passa a ser adorado. Então, alguma coisa sobre idolatria que se fala, as pessoas pensam, idolatria da imagem na igreja, né? Como os evangélicos criticam às vezes os católicos, não entendem o sistema dos católicos, quando na verdade até deveriam respeitar. Porque na verdade a pior adoração é a do ego. A pior idolatria é desse Deus criado na mente das pessoas, nesse teatro das ilusões, onde ela adora aquela imagem e esquece de viver o próprio eu. Que o eu, a individuação que Jung fala, você chegar nessa individuação, mas você tem que ter essa responsabilidade de ter relações íntimas. Íntimas, o que é íntimas? A gente está falando de intimidade, de sexo, dessas coisas? Não, estou falando de relações genuínas, ou seja, seja amigo dos seus amigos, por exemplo. Seja realmente amigo. Realmente se interesse por seus amigos. Ou seja, o que é ser amigo de alguém? É ter atitudes amigas. O que é um bom amigo? É aquele que tem atitudes amigas. Amigáveis, a pessoa é amigável. Há sinais, há sintomas de que a pessoa é seu amigo. E isso, nesse curso, a gente vai jogar você numa responsabilidade de você começar a avaliar quem realmente é esse seu amigo, né? Quem é? Você tem realmente essa amizade com essa pessoa? Ela é realmente seu amigo? E a primeira pergunta, você é amigo dessa pessoa? Agora, vamos aprender também a não ficar colocando fichas demais em quem não merece. Não é verdade? Ou seja, a pessoa tem que ter atitudes amigáveis e ter essa reciprocidade para que isso gere essa intimidade e isso gere um amadurecimento. Amadurecimento da relação, da amizade, do seu relacionamento conjugal. Ou seja, veja só, casais estão se separando porque eles não conseguem atingir essa intimidade. Vendedor na rua aí. Então, se você não consegue atingir essa intimidade profunda com alguém, numa relação, você não vai conseguir nem olhar para esse vídeo ou para qualquer pessoa que você assista aqui no YouTube e saber se aquela pessoa está sendo verdadeira ou não. Porque quando você amadurece, o que acontece de fato? Você passa a ver as pessoas como elas são. Quer dizer que você está certo 100%? Não. Parcialmente sim. Tá? Mas isso não pode ser usado como preconceito, como alguma coisa contra alguém. Não. Não é isso, tá? Isso nunca irá se justificar qualquer nível de preconceito contra um ser humano, contra uma pessoa. O que nós estamos falando é se realmente eu posso chegar num nível de intimidade com essa pessoa ou não. Então,
o quanto você vai começar a ver o sintoma de quanto essa pessoa está no teatro das ilusões. O quanto ela está envolvida nesse papel. O quanto ela dedica-se ao personagem, à aparência desse personagem. Porque uma coisa você vai ver logo de cara, na pessoa imatura, ela não consegue ter um nível de intimidade, ela vai fugir. Né? Para começar assim, olhar nos olhos com tranquilidade um do outro, você vai perceber que já tem uma certa dificuldade. A pessoa já não consegue assim, sabe? Então, por quê? Porque ela não é acostumada a criar uma intimidade. Então, porque você imagina, a intimidade para o imaturo é assim, esse jovem que bateu o carro, matou alguém, por exemplo, e fugiu. Fugiu da sua responsabilidade. É lógico que todos nós não vamos ter uma vida sem ninguém que a gente tenha intimidade. Pelo menos num certo nível de intimidade, mas, por exemplo, aquela pessoa às vezes tem um nível de confiabilidade, de intimidade com um avô, né? Com um tio, por exemplo. O que acontece quando você comete um vexame desse, um escândalo desse na sociedade? Você tem que deparar com aquela pessoa que você tem intimidade e ela vai te olhar nos olhos. O que você faz? Você baixa a cabeça, você não consegue olhar para os olhos daquela pessoa. Mas naquele momento, aquele olhar te convida a pular de nível, a realmente crescer. Porque até quando você vai ser esse adolescente inconsequente? Até quando você, menina, mulher, será essa adolescente inconsequente? Que vai brincar de jogar dados. Daqui a pouco tem alguém no seu mundo, uma criança vivendo na sua vida, e aí? Como que faz? Não é uma ilusão aquilo é real. Veja que eu falo para vocês, aí é o tal do na verdade. Cuidado com esse na verdade, eu expliquei para vocês. A magia da vida, ela se baseia na realidade, no que está acontecendo de real, agora. Aquilo materializou, então você produziu essa realidade. A realidade que está à sua volta foi você que produziu. Ela pode ser melhor? Pode. Ela pode ser mais simples? Pode. Basta você querer. Esse processo de amadurecimento é interessante que, quando a pessoa é adolescente, ela fica quando ela começa a diminuir essa velocidade, parar de beber álcool enquanto dirige, ela começa a amadurecer e falar assim, é porque ela está colocando o que no lugar? O crescimento. Ela está começando a desenvolver-se, ela fala assim, não, agora eu estou entendendo, eu vou colocar agora o desenvolvimento, eu quero evoluir, eu quero crescer, então eu vou fazer alguma coisa de bom para mim, para minha vida, para os meus. E essa pessoa, com certeza, quando o acidente acontecer, ela vai parar o seu veículo, vai descer. A primeira pergunta dela é, você está bem? Pessoa, ser humano. Ele vai cuidar da realidade, não da fantasia, como esse jovem que pegou seu carro e fugiu. Olhe nos telejornais e você vai ver o quanto tem de fuga da realidade. E por falar nisso, será o tema do começo da nossa próxima aula, essa fuga da realidade. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Obrigado por sua presença. Deixa um comentário aqui, você que chegou até agora. Deixa aquele like, compartilhe esse curso com outras pessoas, essa playlist. De repente pode ser muito útil para essas pessoas. Você quer ajudar o trabalho? Se torne membro também, ou pelo menos compartilhe o trabalho da gente aqui com outras pessoas. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.